Estamos aqui iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Parágrafo 23. Bom, o estudo de hoje nós vamos ver que, diante do mistério da morte, a humanidade ela busca formular possibilidades de poderia acontecer com o espírito após o desencarne. E aí Kardec ele vai juntar 4 grandes destinos, e é isso que a gente vai estudar na nossa aula de hoje. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas se reencontrarem futuramente. Com a terceira, há para eles a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Então, o texto ele apresenta um panorama das principais correntes de pensamento sobre o que acontece com o ser humano após a morte. Vamos estudar, então, cada uma delas separadamente. Então, a primeira possibilidade que nós temos para compreender o que vai acontecer com o espírito depois do desencarne estaria relacionado com a doutrina materialista. Para a doutrina materialista, morreu, acabou. Ou seja, o que você vai encontrar depois que você morrer? Nada. Para a doutrina materialista, o importante é o agora. É você acumular riquezas, é você ter prazeres, é você conquistar, porque depois que você desencarna, acaba, né? Então você tem aí uma explicação. A doutrina materialista ele nega a existência da alma, do espírito ou de qualquer forma de consciência que sobreviva ao corpo físico. Para ela, tudo que existe é matéria. Como consequência disso para o futuro, após o desencarne, há a completa e absoluta cessação da existência individual. Não há continuidade da consciência, da personalidade ou dos afetos. É o fim de tudo para o indivíduo. E os laços familiares? Como é que ficariam os pais, os filhos, os amigos? Para a doutrina materialista, seriam apenas ligações, né, puramente cerebrais e físicos. E com a morte, eles se rompem definitivamente, pois os indivíduos deixam de existir. Não há esperança alguma para qualquer tipo de reencontro. Já a segunda possibilidade para o que aconteceria com o espírito após o desencarne estaria relacionado com a doutrina panteísta, que para eles há uma absorção do todo universal. Ou seja, o panteísmo é a crença de que Deus é tudo e tudo é Deus. A divindade está em todas as coisas e o universo é a própria manifestação divina. Então, para algumas vertentes panteístas, a alma individual, após a morte, ela perde sua individualidade e se funde, se dissolve ou é reabsorvida na grande alma universal ou na existência divina do universo. É como se o universo fosse todo ele Deus. Então Deus empresta um pedacinho para que seja feita aquele indivíduo, aquela pessoa. Quando essa pessoa desencarna, o que vai acontecer? Aquele pedacinho ele voltaria para o universo, né? É isso que diz a doutrina panteísta. E, logicamente, uma consequência para o futuro, né? Embora haja uma forma de continuidade,
a energia ou a essência daquele indivíduo acaba retornando para o todo, a individualidade da alma, ela se perde. E logicamente, né, com relação aos laços familiares, se a individualidade se perde na fusão com o todo, os laços de família e as relações pessoais, ou insemos, elas também se rompem. Não há nenhuma possibilidade também de reencontro de individualidades que poderiam se reconhecer, né? Já a terceira teoria, que vai falar sobre a possibilidade de destino da alma após o desencarne, está relacionado com a igreja. Não só a Igreja Católica, mas outras doutrinas também pregam essa individualidade, né, com fixação definitiva da sorte. O que é isso? Vamos lá. Essa doutrina ela é defendida por algumas correntes religiosas cristãs, não necessariamente, não exclusivamente a Igreja Católica tradicional. E ela vai sustentar a individualidade da alma após a morte, ou seja, você é único. Entretanto, o destino dessa alma era é definido de forma permanente após uma única existência. Qual seria o futuro da alma? Ou ela vai para o céu, que é a mansão dos bem-aventurados, ou ela vai para o inferno eterno, com seu destino selado, sem nenhum tipo de possibilidade de progresso ou mudança. E aí, como é que ficariam os laços de família, né? Então, o texto ele aponta que nessa visão há para eles a possibilidade de se tornarem a ver, desde que eles sigam para a mesma região, que tanto podem ser o inferno como o paraíso. Ou seja, isso é um ponto crucial. O reencontro, ele só é garantido se todos os membros da família tiverem vivido de forma que merecem o mesmo destino eterno. Caso contrário, se um for para o céu e o outro for para o inferno, a separação é eterna e irrevogável, mesmo mantendo a individualidade. Ou seja, a certeza do reencontro é uma fonte de angústia. Ou seja, meu pai morreu. Meu pai está no céu ou ele está no inferno? E quando eu morrer, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Se eu for para o céu e meu pai for para o inferno, ou vice-versa, não vai haver reencontro e eu nunca mais vou poder ver o meu pai. E a quarta possibilidade de destinação para o espírito seria a proposta pela doutrina espírita. Na doutrina espírita, ela vai afirmar que a alma ela é individual. E após a morte, que essa individualidade ela persiste através das múltiplas existências. E como consequência para o futuro, o destino da alma ela não é fixo, mas sim de progresso contínuo e indefinido. Então, como diz a doutrina espírita, né, os espíritos eles são criados de forma simples e ignorante e vão evoluindo gradativamente em inteligência e em moralidade através das múltiplas encarnações na Terra e também em outros mundos. Então, não há uma condenação eterna. Sempre há possibilidade de aprendizado, de reparação e de aprimoramento. E, logicamente, os laços familiares, né, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que nós amamos. E é isso que constitui a verdadeira família. Este é o ponto mais consolador. O amor, ele é um laço que transcende a morte. Aqueles que se amam verdadeiramente estão fadados a se reencontrar e a continuar sua jornada evolutiva juntos, seja em novas encarnações, em laços familiares consanguíneos ou por afinidade, ou até mesmo no plano espiritual. A família aqui ela é vista como um agrupamento de espíritos unidos por laços de afinidade e amor que se perpetuam através do tempo e das encarnações, auxiliando-se mutuamente o progresso rumo à perfeição, rumo à direção a Deus.
Resumindo, né, esse 23º parágrafo, ele vai analisar as principais respostas humanas sobre a vida após a morte, confrontando-as principalmente em relação à continuidade dos laços afetivos. Então, as doutrinas do nada e do panteísmo, eles resultam na ruptura completa das relações individuais e familiares. A doutrina da fixação definitiva da sorte mantém a individualidade, mas a possibilidade de reencontro familiar é condicional, incerta, dependendo de um julgamento binário de salvação ou condenação que pode separar para sempre os entes queridos. Já a doutrina espírita, com sua compreensão da reencarnação e do progresso indefinido, é apresentada como a única que oferece a certeza e a esperança do reencontro e da continuidade e aprofundamento dos laços de amor e família ao longo das existências, refletindo dessa forma a justiça e a bondade divinas que jamais separariam eternamente corações que se amam. Ela traz um consolo profundo e um sentido de propósito para a vida e para as relações humanas.